muito bem-vindo, bem-vinda a mais um AmiCast, o seu podcast de artes, mídias e entretenimento. E hoje esse podcast é só delas. Vamos lá, aqui esse é um episódio especial com só as mulheres do Ami. A gente vai falar um pouquinho sobre florescer. E florescer, por que a gente vai falar sobre esse tema? Basicamente porque agora em outubro, nos dias 16 e 29, a gente vai ter uma conferência de mulheres super especial. Você que é de São Paulo pode participar com a gente na rua Frei Caneca, número 80. Lá a gente vai ter no dia 16 às 4 da tarde, no dia 29 às 6 da tarde, um super encontro de mulheres que a gente vai poder compartilhar sobre as nossas experiências e ver com Deus como a gente pode florescer. E o que seria florescer? Você pode florescer de várias maneiras na sua vida. Nossa vida, a gente pode pensar em como a gente vive várias fases, várias estações até florescer. Então, seja florescer na sua área profissional, de relacionamento, da sua própria vida, como você pode florescer, alcançar coisas, realizar os seus sonhos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então, meninas, eu queria que vocês pudessem se apresentar e falar um pouquinho o que vocês têm aprendido sobre isso, né? Sobre florescer, poder conquistar e desfrutar cada etapa da nossa vida, né? Pode começar, Vitória. Boa. Então, eu sou Vitória, tenho 22 anos e eu faço administração. Acho que uma das coisas que eu mais tenho aprendido, especialmente na minha vida com Deus, porque se tornar discípula é um desafio, mas é um desafio muito bom na realidade, porque você é exposto para aquela nova realidade de deixar de ser quem você era e começar a se tornar uma nova pessoa. Então a gente fala muito sobre essa questão de florescer, mas como discípula eu me sinto muito mais aquela largata que tá virando borboleta na realidade, né? Você passa por aquela fase que não é muito bonitinha e depois se torna um casulo, para que depois se torne uma borboleta, né? Tipo, alguém muito melhor. Eu penso como discípula você vai se desconstruindo de várias coisas, de quem você era, de tudo que você aprendeu, que era pecado, que era errado, que era totalmente contra o que Deus queria ou esperava para você. E você vai reaprendendo e se moldando por uma nova realidade, por uma nova pessoa que agora é semelhante a Cristo, né? Uma das coisas que eu mais tenho aprendido é isso, né? É deixar para trás aquele velho eu, aquela velha pessoa que existia, que era cheia de dificuldades, de dores, que vivia baseada nos traumas que passou, nas dificuldades que passou, nas coisas ruins que aprendeu, e agora aprendendo um novo padrão totalmente diferente, que é baseado no amor, que é baseado na misericórdia, no perdão, e consequentemente se tornando uma pessoa melhor, não porque eu sou melhor, mas porque a cada dia eu posso estar mais parecida com Cristo, né? Então, tipo, tem sido uma fase incrível na realidade, porque é incrível você deixar de ser quem você era e você poder se tornar uma versão melhor de si mesmo. Demais, hein? Legal. Sim, eu sou a Larissa. Eu acho que comigo tem algumas fases assim, né? Pensando na questão de florescer, me veio agora quando vai passando pelas estações, né? Então, se você tem uma árvore que ela dá flores, então tem as estações em que ela precisa ficar forte, por exemplo, no inverno, que dê frio e não tem sol, coisa do tipo. Então, acho que eu vejo muito minha vida mais como isso, né? Como o se manter firme para poder florescer na primavera e coisas do tipo, mas pensar que a árvore ela não é só forte só na primavera, né? Não é só quando ela floresce, mas sim as flores que ela dá frutos basicamente daquilo que ela suportou, né? Que foi o outono e tudo mais, e acho que eu consigo me relacionar bastante com isso, com relação a fases da nossa vida. Então, ok, a gente tem um momento de plantar, de regar, de crescer, mas e aí, ok, você cresceu, agora você precisa se manter fiel, independente da área, né? Mas eu acho que eu consigo ver muito mais na área de trabalho, porque, como acho que já sabem, né, eu fiz um curso de filosofia, no caso, mas eu não atuo na área, era licenciatura, eu não dou aula, mas de poder passar por várias fases até descobrir o que eu quero mesmo fazer, mesmo que não seja na área que eu tô agora. Amém, Deus é bom, mas poder saber que você vai passar por fases e a primavera vai vir, sabe? Só que você tem que se manter forte até chegar na primavera, pensando no quesito de plantas. Legal. Legal, gente. Eu me chamo Franciele, eu tenho 20 anos, eu faço marketing e
Perdão. E eu acho que eu posso me relacionar muito com o que as meninas falaram, né? Eu penso em florescer, mas realmente pensar nas estações do ano, né? Então, como a gente pode realmente respeitar essas estações e ver como a gente pode florescer com Deus nessas estações também, né? Porque ao longo da nossa vida a gente passa por muitas fases, né? E às vezes a gente acha que a gente vai passar por um inverno eterno, por exemplo, como se a gente estivesse na Rússia, sabe? E não é verdade, né? Com Deus a gente pode ter uma perspectiva de respeitar essas fases da nossa vida e pensar que tudo isso é para o nosso bem e que isso vai ajudar a gente a respeitar cada fase da nossa vida de maneira mais leve, né? Assim como a natureza mesmo, né? Então ela sabe o tempo da primavera, então quais são as flores, o que vai acontecer na primavera, sabe o tempo correto do inverno, então os ursos vão hibernar no inverno porque é o tempo certo que eles têm para fazer isso, é o tempo que o organismo deles tem para se acostumar com tudo que está acontecendo. Então realmente pensar em florescer nessa parte, né? Em respeitar cada fase, por mais difícil que ela seja, né? Então pode ser que talvez hoje você esteja pensando que você está passando por um inverno, né? Mas pensar que com Deus são fases ao longo da nossa vida, né? Então a gente pode estar passando por um inverno agora, mas isso vai fortalecer você para que você possa dar lindas flores na primavera e no verão também, né? Para você possa brilhar assim como um sol durante o verão, né? Então acho que ao longo da minha vida realmente pensar nesses quesitos, né? Porque para mim era muito fácil pensar que eu estava passando por um inverno eterno e que, nossa, nunca iria passar, assim, sabe? É uma coisa que, meu Deus, vou ficar aqui pra sempre, no frio. Vamos hibernar, vamos hibernar pra sempre. Que não é verdade, né? Deus nos chama para um patamar muito mais alto, né? Acho que eu posso me relacionar muito em todas as áreas da minha vida, mas principalmente emocional também, né? Me conectar nessa questão de pensar que tudo é uma fase e com Deus a gente pode respeitar essas fases, sabe? Mas pensar que nada é eterno e que a gente pode lidar com isso da melhor maneira, que é com a Bíblia e com pessoas que podem ajudar a gente também, né? Então, é incrível você poder falar sobre a conferência, porque vai ser um tempo pra gente realmente desfrutar e aprender disso juntas, né? Então, pensar como a gente pode lidar com as fases da nossa vida, né? E florescer para Deus e para todas as nossas questões sociais, na nossa família, no nosso emprego, e realmente levar isso pro resto da nossa vida. Boa, Fran, muito legal. Eu nem me apresentei, né? Sou a Damares, vocês já devem ter me visto aqui em outros episódios, mas sou formada em jornalismo também. Passei e ainda passo por várias estações da minha vida, né? E achei muito legal isso que vocês falaram, porque faz parte da vida. Se tem momentos difíceis, é porque a gente está vivendo, né? Então, o inverno não é uma estação fácil, mas a gente precisa passar por essa estação para chegar até a primavera, chegar até o verão. Então, são ciclos que a gente precisa respeitar na nossa vida, né? E tudo bem, você está num momento difícil, mas acho que com Deus, passar por essas estações mais difíceis com Deus se torna muito mais leve, né? Sim. Então, e há tempo para todas as coisas, né? Eu lembro muito de Eclesiastes que fala isso, que tempo para toda ocasião, né? Até mesmo tempo para nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ele fala nessa escritura, né? Então, ver que é tempo para cada coisa. Então, eu lembro muito assim que eu saí do ensino médio, eu estava loucamente querendo entrar na universidade, e a universidade dos sonhos, aquela universidade mais renomada, no curso que eu queria, e tinha que ser para agora, para ontem, né? 18 anos de idade, achava que estava velha para fazer qualquer coisa. Ai, eu tô atrasada. E quando eu me deparei tendo que esperar mais um ano para entrar na faculdade, eu fiquei, nossa, eu tô muito atrasada, meus amigos estão na minha frente, eu nunca vou ter sucesso, nunca vou ter... Mas, gente, é só um tempo. E para cada pessoa tem um tempo, né? Sim, Não tem uma régua para a humanidade que fala, não, nessa idade todos precisam fazer isso. E eu aprendi isso a muito custo, né? Que mesmo depois eu fiquei, nossa, mas já tem gente fazendo estágio, eu não consigo um estágio na área que eu quero, e sei lá, e sofrendo horrores porque eu queria tudo no meu tempo e do meu jeito, né? Mas não, tem um tempo certo para cada coisa, né? Eu acho muito legal isso, e a gente só vai conseguir ter essa inteligência nos conhecendo. Então a gente precisa nos conhecer e ver qual que é o tempo da minha própria vida e entender também qual a boa vontade de Deus, né? Então eu acho que muito isso, adquirir essa sabedoria para poder fazer com que as coisas aconteçam no seu tempo e no tempo certo. Até porque se a gente adianta
as coisas, não vão ser do jeito certo também. Sim. A gente vai se atrapalhar em algum momento, né? E eu lembrei muito da história de Ana. Não sei se vocês, todo mundo conhece, mas Ana foi uma mulher da Bíblia que ela queria muito um filho, queria engravidar, e ela era estéril, era muito criticada por isso, e ela chorava, né? E se esbaldava por isso. E até que chegou um momento que ela orou a Deus e entendeu, tipo, ok, Deus, eu quero muito isso, e vai ser consagrado ao Senhor. Então ela consagrou esse desejo a Deus, e até que então Deus deu o filho a ela, né? E ela glorificou a Deus e tudo. Então eu vejo assim, na história de Ana, como ela viveu várias estações, e ela pode ficar muito tempo no inverno, talvez, sabe? De espera, e de desejar, e de sonhar com uma coisa que não estava se realizando, né? Mas aconteceu no tempo certo, e ela foi mãe de um grande profeta na Bíblia, né? Então eu vejo assim, como a gente quer apressar as coisas, mas a gente também não se esforça para que o florescer, o momento de dar frutos, vale a pena, sabe? E acaba se frustrando com isso, né? Não sei o que vocês acham assim também. Sim. Eu vejo como a gente deixa de aproveitar muitas fases da nossa vida. Porque o inverno, por si só, ele não precisa ser uma estação ruim, na realidade. Sim. A gente pode transformar o inverno numa estação de muito aprendizado. Aliás, todas as estações podem ser de muito aprendizado. Quando a gente quer apressar as coisas, é porque muitas vezes a gente não quer passar por todo o processo até conquistar aquela coisa. Então, a gente quer o sucesso logo de uma vez, o bônus de uma vez, e a gente não para pensar no ônus e como o processo ali te prepara na realidade para você poder desfrutar de algo. Se todas as coisas fossem muito fáceis e muito simples e elas viessem assim para sua mão, seria muito mais fácil na realidade que você fosse ingrato quando você recebesse elas, porque é tudo fácil. Total. É fácil conquistar, então por que eu vou ser grata Sim. sobre isso? Mas na realidade, quando você passa por um processo, você passa por um sofrimento, por algo que você espera, algo que você precisa se dedicar, além do seu coração mudar dentro desse processo, você também consegue desfrutar melhor quando você enfim recebe o que você tanto esperava. Ali, aquilo se torna motivo de gratidão, porque você sabe o quanto você sofreu e o quanto você aprendeu para chegar naquele estágio da vida, né? Então, eu acho que o principal sobre a gente, quando nós estamos passando por um processo, é realmente nos perguntar o que esse processo me ensina. Eu espero muito algo, mas até que chegue esse momento, duas coisas eu posso fazer. Eu posso aprender com isso e usar aquilo que eu estou aprendendo para me preparar para quando eu, enfim, tiver aquilo, né? E aí sim, eu vou poder ser grata genuinamente. Grata a Deus, porque Deus dá cada uma das coisas pra gente. Ele só pode dar algo quando você tá pronta para isso, quando você tem um coração de genuinamente desfrutar o que Ele te deu, com gratidão, né? Eu acho que eu passei por isso mesmo na faculdade. Quando eu entrei no meu primeiro semestre na faculdade, eu ainda tinha muito o sentimento de tá tudo bem eu estar aqui porque eu me esforcei para estar aqui. Então eu tô aqui nessa faculdade em específica porque eu me esforcei para estar aqui. Mas o que aconteceu depois foi que eu tinha recebido algo que eu queria, mas eu não estava gostando daquilo, não era o que eu esperava, né? E agora eu mudei de faculdade, estou numa nova faculdade, uma faculdade onde eu olho e eu falo e eu sei que eu não tô lá porque eu me esforcei para isso, porque ia ser muito difícil pelo meu próprio esforço entrar lá. Então eu vejo como na realidade Deus tirou o foco de mim e colocou nele, para mostrar que realmente os planos dele são melhores e maiores, e para mostrar que realmente não depende do nosso esforço, mas única e exclusivamente do que Deus consegue fazer. E aí hoje em dia eu consigo estar mais grata na minha faculdade justamente por entender que eu passei por um processo para me frustrar, para frustrar o meu ego e consequentemente para poder dar glórias a Deus, percebendo que primeiro existe um lugar certo onde Ele nos coloca e segundo, a gente consegue desfrutar melhor quando a gente é grato pelo que Deus fez, quando a gente vê que é sobre Deus e não sobre a gente. Sim, nossa, eu acho que isso que você falou casa muito com a escritura, que é o tema da conferência em si, né? Sobre... Vou ler ela, estava aberta aqui já. Mas que fica em Salmo 52, no versículo 8, fala assim: mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus, confio no amor de Deus para todo sempre. Então, eu acho que muito da gratidão vem pela confiança. Então, se você confia no processo que você está passando, confia que Deus está cuidando, você vai ser grata no final. Mas, além disso, isso vai te dar forças para passar por qualquer processo que seja. Então,
a partir do momento que se a gente pensa, vai, numa flor, seja, não precisa nem ser numa árvore, ou algo mais rápido assim, né? Se você planta uma flor, a semente, você tem que estar confiando que aquilo, ela vai florescer, ela vai ser, tipo, uma das mais lindas flores, né? E a mesma coisa com o nosso relacionamento com Deus, seja na área acadêmica, seja na área de profissional, seja na família mesmo. Então, se a gente está plantando aquilo com confiança em Deus, isso meio que dá... Meio não, né? Dá confiança pra gente saber que a gente vai conseguir passar pelas qualquer situação que seja. Então, pense, se você quer ter um bom relacionamento com a sua família, por exemplo, você vai plantar amor naquilo. Só que você sabe que não vai ser difícil e não vai ser imediato, né? Vai demorar um pouco, mas os frutos daquilo, aquela flor que você plantou, pode ser muito mais bonita do que você esperava, sabe? Então, eu acho muito legal essa parte de poder confiar em Deus e poder ver Deus nos mínimos detalhes. Então, eu gosto muito da natureza, por si só. Eu moro basicamente no meio do mato, mas não lá no meio do mato, tá? Porque a minha casa é rodeada de árvores, né? Onde eu moro é área de mananciais, então tem árvores, acredito que são nativas. Mas eu acredito que são nativas de lá. Mas eu gosto muito de olhar para a natureza e pensar, uau, foi Deus que fez. E mais incrível ainda é saber que esse mesmo Deus que criou, tipo, essa paisagem linda, maravilhosa, foi o Deus que me criou. E o Deus que me fez, assim como a planta linda, maravilhosa, Deus me criou de forma especial também para Ele. E que Ele tem um plano para mim. E pensar que, independente de que área for, eu vou poder florescer naquela área. Mas ainda para florescer eu preciso confiar, né? Então é muito do que a Escritura fala, né? Então acho que muito do intuito que a gente traz, né? Como mulheres que estão se unindo para poder fazer algo que nos ajudem a estar melhor com o nosso relacionamento com Deus. Então, pensar que, nossa, é incrível poder saber que o Criador de todas as coisas, e assim, né? Eu imagino que a gente consegue apreciar a criação de Deus, por mais que lá tem mulheres que não gostam de flores, assim, mas focando nas flores, nossa, realmente, fala assim, nossa, tipo, uma flor, uma orquídea, pra mim é muito complexa, mas ainda assim Deus fez aquilo e é tão lindo, e Ele pode fazer muito mais nas nossas vidas, né? Ele pode fazer com que realmente a mais exótica flor, tipo, um milagre aconteça na nossa vida. Isso se enquadra na nossa vida, mas isso quando a gente permanece, né? Confiando nele, permanece na presença dele. E é legal saber que existem pessoas que podem nos ajudar a crescer com isso. Então, pessoas que regam lá a nossa fé. Tem uma imagenzinha muito bonitinha que eu lembro. Eu não tenho no celular, mas eu lembro que algumas meninas colocaram, que é tipo assim, uma pessoa tá se regando. Aí a pessoa pergunta, o que você tá fazendo? Ela falou assim, eu tô me regando. Mas eu também posso te ajudar. E aí, quando ela passa a regar a outra menininha, a menininha também floresce. Né? É um desenho com as menininhas com flor na cabeça. Mas pensar que Deus é tão incrível que, além de fazer isso na nossa vida, Ele ainda coloca pessoas, né? Que podem nos ajudar a florescer. Então, se uma flor, ela é bem regada, é bem cuidada, ela vai dar frutos, ela vai florescer, né? Se uma plantinha, ela é bem cuidada. E é pensar nisso, né? De saber que Deus é tão incrível a ponto de fazer isso nas nossas vidas, mas também de colocar pessoas que nos ajudam nesse processo, né? De poder regar a gente, de poder injetar ali ânimo, né? Então, tem algumas plantinhas que você coloca lá, né? Tipo, eu não sei se é adubo o nome certo, mas é como se fosse uma vitamina para ela crescer bem. Então, é incrível ver como Deus ele faz isso ainda com mulheres, né? Tipo, mulheres que podem ajudar outras mulheres, que podem realmente elevar outras mulheres. Foi tema de uma das conferências que a gente teve também. Mas poder focar nisso, né? De que a gente pode se ajudar, mas sempre focando para Deus. Então, como diz na Escritura, a gente floresce na casa de Deus e confiando no poder dele, né? Legal. Sim. E, é muito louco, porque cultivar plantas não é fácil, gente. Pelo menos eu não tenho nenhuma habilidade com isso. Assim. Gente, mas nenhuma... Você sabe aquela suculenta, que dizem que é as mais fáceis pra cuidar. Comigo, não, gente. As minhas suculentas, se minha mãe assistir esse episódio, vai assim, nossa, é verdade. Não vai. E, tipo assim, é muito engraçado, assim, porque eu ganho ou compro, porque eu comprei um vasinho tão lindo, o vaso era lindo. Comprei pelo vaso, confesso. E deixei em casa, né, pra cuidar. Só que eu, né, não
cuido exatamente. Minha mãe ama plantas e ela vai e cuida. E eu cuidando, porque eu não sei cuidar, ou porque sei lá, não tenho talento. As plantas não crescem, sabe? Não florescem. As suculentas não resistem. Suculenta, gente. Acho que a única coisa que tá resistindo lá em casa é o meu cacto. Porque, né, se não conseguir cuidar de um cacto, pelo amor de Deus, ele é o que mais resiste, assim, né? E é muito engraçado, porque minha mãe, ela conhece as plantas dela. E ela fala que as plantas são... Elas sentem, né? Então ela conversa com elas. Né? Vocês já viram aquele meme, a pessoa cuidando carinhosamente das plantas, alguém passa, bom dia! Ela, bom dia! Porque ama muito as plantas. E ela conhece, então às vezes eu vejo nossa mãe, essa planta tá seca. Ela, não, tudo bem, essa é a fase dela. Daqui 1 mês, 2 meses, ela vai florescer, vai ficar verde de novo. Porque ela conhece a planta, ela sabe como cuidar, o que a planta precisa. Às vezes eu vou, coloco um monte de água, eu falei, o que você tá fazendo? Não é esse monte de água. Então, ela conhece. E eu vejo muito isso também com a gente, né? Deus nos conhece. E ele sabe que, você tá num tempo de ressecamento, talvez sem frutificar, e ele sabe do que você precisa. Só que você precisa estar na casa dele, né? Como diz a Escritura. Então, eu floresço na casa do Senhor. Então, onde a gente vai florescer? Na casa do Senhor. Né? Então, ou seja, perto de Deus. Né? Não estou dizendo uma casa física e tudo, mas perto de Deus você vai florescer. Então, as plantas da minha mãe, elas renascem, florescem, porque elas estão sendo cuidadas, estão na casa da minha mãe, né? Então, ela sabe como cuidar e as plantas estão dispostas a isso, né? Então, eu vejo muito... Pude pensar, assim, que... Nossa, quando eu tô realmente próxima de Deus, eu posso florescer. Eu posso vencer várias lutas ou várias dúvidas que eu tenho no meu coração, que eu fico, nossa, eu não vou mudar. Posso pensar isso, não vou mudar, não vou crescer, mas porque eu posso estar distante, né, do meu cultivador, sabe? E isso me impede tanto de florescer, de alcançar outras mulheres, como a Lari falou. E, nossa, pude pensar nisso assim agora, sabe? Porque a gente pode cair nesse engano, se afastar achando que não precisa ser cuidada, regada, cultivada, e a gente acaba sendo, tipo, sabe, essas plantas que nascem no mato, assim, mas não serve pra nada, né? Erva daninha aí. Sim, nossa, eu pensei agora numa coisinha bem engraçada, né? Em casa a gente agora tem uma planta no quarto. Muito bonitinha, inclusive. Planta o quê? Plantas internas. Sim. Mas assim, né? Que meu pai é jardineiro, então eu já sou suspeita pra falar. Então tem planta... Trouxemos uma especialista aqui. aqui. Eu entendo muito, meu pai que entende. Mas foi engraçado porque ele colocou a planta perto de uma janela. Porque ele falou, não, ela gosta de luz, mas nem tanto. Mas ela gosta de luz. Então ela ficou perto da janela. E de pensar também, né? Quando a pessoa conhece a planta, ela sabe onde ela deve ficar, né? E tem planta que realmente ela não precisa estar necessariamente embaixo do sol forte, mas ela precisa de claridade. Né? Ela precisa de ter alguém que vai colocar ela perto da luz. E eu acho que é a mesma coisa com as mulheres, que a gente pode fazer, né? Tem pessoas que estão no lugar certo, estão dentro de casa, estão lá na minha casa, né? Que a casa do meu pai também é minha. Mas ela tem que, ainda assim, né? Tem que ter alguém lá para colocar ela perto da janela. E eu acho que com as mulheres também pode acontecer isso, né? É incrível pensar que, tanto nesse evento, mas quanto se você tem pessoas ao seu redor que te veem e vê sua necessidade. De pensar, nossa, essa pessoa aqui, ela precisa ir mais pro cantinho da luz, sabe? Ela precisa mais de vento, ela precisa disso, daquilo. E assim como a planta, né? E poder pensar que na casa de Deus a gente pode ter isso, né? Pessoas que nos ajudem a estar mais perto de Deus, mas não só estar no lugar. Não estar na casa, mas sim estar mais perto da luz possível, mais perto da janela, porque é arejado. Né? Isso, né? Então, e de pensar que a Bíblia, ela ajuda a gente a fazer isso, né? A saber as nossas necessidades, porque uma planta, um cacto é diferente de uma suculenta, né? Embora a suculenta seja bem fácil de cuidar, da Maris queria dizer isso. Assim. Não é não, gente. Sim. Não é. Ela só precisa ser cuidada, ela precisa... Tem que ter atenções de saber quando que ela precisa de água ou não. Não é uma planta que você precisa regar todos os dias, né? Mas, ainda assim, se você conhece uma suculenta, você vai poder cuidar, né? E poder saber que mulheres também podem fazer isso. Ter cuidado com
com as outras, né? De poder ver a necessidade de cada uma, porque cada mulher é diferente uma da outra, né? E cada planta também é diferente uma da outra. Se você sabe a necessidade dela, você vai fazer aquilo para ela poder florescer na flor dela. Então, tem cactos que dão flores, sabia disso? Sim. Então, tem cactos. Cadê, aliás? Cactos. Eu soubesse de várias Tem cactos que plantas. dão flores, mas um cacto da flor é diferente de uma roseira da rosa, né? Então, embora os dois tenham espinhos, coisas do tipo, né? Você fala assim, nossa, uma planta que tem espinhos, um cacto. Não, sabe? E de poder ver que, mais incrível que isso, é que a Bíblia, ela vai te encaminhando, né? Porque ela vai mostrar suas necessidades, ela vai te dar caminhos para poder você florescer de fato. Então, independente da área, como eu disse, se é num trabalho, se é na família, se é em meio acadêmico, se a gente confia em Deus e tem esse cuidado tanto com a gente mesmo, olhando para a Bíblia e vendo as nossas necessidades, quanto de outras mulheres, isso vai fazer com que a gente floresça, né? Sim. Nossa, muito legal, meninas, que vocês falaram. Eu não preciso mais falar nada. Uma boa tarde a todos. Já floresceu, querida. Pode desabrochar agora, né? Mas eu achei muito legal tudo isso que vocês falaram, né? Porque isso faz a gente pensar o quanto que Deus é zeloso como um jardineiro mesmo, né? Sim. Então, nossa, pensar o quanto Ele ama a gente mesmo, o quão especial Ele trata a gente, né? A Damaris estava falando da mãe dela, minha mãe também tem algumas plantas em casa. E eu acho engraçado... Mãe de planta. E eu acho engraçado que essas plantas, elas parecem que sabem quem tá cuidando delas, assim. Porque minha mãe, às vezes, ela vai pra casa da minha irmã e ela fica uns dias fora. E aí ela fala, olha, não esquece de regar a minha planta. Eu falo, tudo bem, sabe? Tipo, ok. É só regar. É só regar. E aí eu chego, ela chega em casa, ela, você não regou minha planta? Olha como ela tá Nem murcha. pergunta se você tá bem. Filha, você tá bem? Você Não. comeu? Não. Não, a minha planta. Você não regou a minha planta? Ela tá tão murcha. Eu falo, mãe, eu reguei ela todos os dias. Tipo, sabe? Isso me faz pensar também o quanto Deus sabe de todas as nossas necessidades, como a Lari tava falando, né? Assim como as mulheres, a gente tem que ver o que cada uma precisa, Deus sabe o que a gente precisa em cada momento, né? Então, pensar realmente em toda essa questão de florescer também, né? Então, nossa, se eu tô passando por essa fase é porque Deus sabe que eu preciso dessa fase, né? Assim como plantas e assim como tudo na natureza, né? Então, é um ciclo que a gente vê, um ciclo muito lindo. Se você parar pra observar a natureza, uau, gente, a natureza ela é incrível, Perfeito, sabe? Ela tem ciclos, assim, incríveis, coisas incríveis que Deus fez mesmo, assim. Mas pensar enquanto esses ciclos também acontecem com a gente, né? Então, nossa, Deus é tão incrível que Ele sabe do que eu preciso, né? Então, assim como uma planta, às vezes eu preciso de uma luz. Assim como uma planta, às vezes eu preciso de uma água. Assim como uma planta, às vezes eu preciso de um pouquinho mais de terra para ficar mais firme. Então, pensar em todas essas coisas numa perspectiva de, nossa, Deus sabe do que eu preciso nesse momento, né? Então, me inspira muito ver várias mulheres na Bíblia que viram mesmo quanto que a fase que elas estavam passando era porque Deus sabia do que elas precisavam naquele momento, né? Então, me lembra muito de Esther também, né, na Bíblia. Porque tudo que ela passou foi para um determinado momento, salvar o povo do qual ela fazia parte, né? E é incrível porque tem esse questionamento, nossa, talvez não tenha sido para esse momento que você tenha se tornado rainha. Muito boa né? essa passagem, muito legal. Sim. Então, pensar que nada na vida é por acaso. Deus coloca você em determinados lugares, em determinadas fases, para que você possa crescer, sabe? Para que você possa aprender e ver que tudo que você passou ao longo do tempo foi necessário, né? Então, muito obrigada, meninas. Eu acho que pensar nisso ajuda a gente a ter uma perspectiva diferente de outras mulheres, uma perspectiva diferente da nossa vida mesmo, né? Não só no âmbito profissional ou emocional, mas espiritual também, né? Então, muito obrigada. Sim, obrigada, Fran. Obrigada, meninas, pelos comentários. Foi muito inspirador. Espero que você, mulher, aí tenha se inspirado também. E eu queria deixar uma frase para vocês que eu vi ontem e me fez pensar muito, assim, que é do Fernando Sabino. Fala, no fim, tudo dá certo. E se não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim. Né? Então, chegamos ao fim. Ainda há esperança. Sim. Você ainda pode florescer e respeitar se ainda é um tempo de outra estação. Tudo bem. Mas a gente só vai entender isso se a gente estiver o quê? Perto de Deus. Se a gente estiver na casa
do nosso jardineiro. Eu achei tão bonito isso. Porque realmente, senão você vai ser guiada pelo quê? Qual fim você quer chegar? A gente pode até chegar no fim, mas como a gente vai chegar no fim, né? Então, é que a gente possa entender isso profundamente. E, se você ainda não teve uma experiência com a Bíblia, ou até mesmo o seu relacionamento com Deus, se permita isso, sabe? O que a gente vai perder com isso? A gente viu aqui as meninas falando de histórias, né? Eu falei de histórias de mulheres da Bíblia que puderam confiar em Deus e florescer com Ele. Nós mesmos podemos florescer, né? Então, o que você tem a perder com isso? É só colocar à prova o seu coração e ver como você pode florescer, chegar ao fim florida, né? Cheio de flores. Então, ainda não é o final, então vamos passar por todas as estações da nossa vida. E lembrando, tá chegando a Conferência de Mulheres, se você quiser saber mais profundamente, entender, estudar a Bíblia, nessa conferência, participe dia 16 e 29 de outubro. A gente vai deixar no YouTube a descrição de como participar, tá bom? E é gratuito, meninas. Principalmente isso, o mais importante. Acho que é isso, né, garotas? Sim, é isso. Sim. Beijão, gente. Muito obrigada pela participação. Tchau. Tchau, tchau.